Bom dia na paz do Senhor, graças a Deus, primeiro domingo do mês de agosto, graças a Deus, lição de número 6, a desconstrução da masculinidade da Bíblia, ou bíblica, porque existe uma masculinidade mundana, onde o feminismo contrapõe, mas isso é do mundo, e aí acabam confundindo as estações, achando que aquela masculinidade do mundo foi inspirado nos preceitos bíblicos, e não foram. Então, hoje nós vamos trabalhar o que é a masculinidade bíblica e como as ideologias do mundo tentam desconstruí-la. Hoje é dia 6 de agosto, e o nosso textuário está no livro do Gênesis, capítulo 2, versículo 15. Primeiro, lembrando que nós acreditamos que Moisés que escreveu o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. A tradição diz isso também, e nós cristãos acreditamos também que foi Moisés que escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, inspirado por Deus. E o estilo mosaico de escrita é primeiro dar uma visão geral. Então você pega o capítulo 1, ele dá uma visão geral de como foram criados os céus e a terra, as ervas, até o homem. Então ele dá primeiro o escrito geral. Depois ele vai para o específico, a partir do capítulo 2, explicando como foi feito especificamente o homem e outros elementos que ele vai abordar. Então, capítulo 1, seus 31 versículos, é a visão geral do relato da criação. A partir do capítulo 2, ele vai especificar cada situação. E no versículo 15, ele diz assim, capítulo 2, versículo 15 de Gênesis, que é o nosso texto maior, texto mor, o texto áureo. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E a nossa verdade prática diz assim: o homem foi criado com qualidades que expressam virilidade, responsabilidade e liderança. A leitura bíblica em classe está no livro de Ruth, porque ele vai falar sobre um modelo de masculinidade na Bíblia, que é o Boaz. Então, por isso que a nossa leitura bíblica em classe está no livro de Ruth, capítulo 4, entre os versículos 7 a 12. Eu quero convidar a igreja para reverentemente se colocar de pé para a leitura da palavra de Deus. Todos juntos, vamos ler todos juntos, tá bom? Vamos lá então. Havia, pois, já de muito tempo esse costume em Israel, quanto à remissão e contrato, para confirmar todo o negócio, que o homem descalçava o sapato e o dava ao seu próximo, e isto era por testemunho em Israel. Disse, pois, o remidor a Boaz: toma para ti, e descalçou o sapato. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: sois hoje testemunhas de que tomei tudo quanto foi de Elimeleque e de Quilion e de Malom da mão de Noemi, e de que também tomo por mulher a Ruth, a Moabita, que foi mulher de Malom, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herdade, para que o nome do falecido não seja desarraigado dentre seus irmãos, e da porta do seu lugar. Disto sois hoje testemunhas. E todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram: somos testemunhas. O Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa como a Raquel e como a Leia, que ambas edificaram a casa de Israel, e há-te já valorosamente em Efrata, e faza-te nome afamado em Belém, e seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar teve de Judá, da semente que o Senhor
te der desta moça. Muito bem, amém. Esse então é o relato de Boaz, que é o remidor. Boaz é uma espécie simbolicamente de Cristo, né? Que redime também a igreja que é gentílica, assim como Ruth era uma moabita, né? Então nós vamos abordar um exemplo de masculinidade, que é a postura de responsabilidade de Boaz. Vamos orar então, meus irmãos. Eu quero aqui apresentar um pedido específico para uma irmã da cidade de Jundiaí. Ela está com o irmão no hospital e chama Nelson, o irmão dela. Ele está afastado dos caminhos do Senhor, mas nós cremos que Deus pode, através desse momento de dificuldade, ele possa ter um retorno, né, com o Senhor. A irmã é Nilce, o nome dela, e o seu irmão é Nelson. Vamos orar pelo Nelson. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te damos graças pela leitura da tua santa e divina palavra, palavra profética, palavra que nos ensina e nos edifica. Meu Deus, queremos te agradecer pela vida de cada família aqui representada, dos teus filhinhos que nos acompanham de maneira online, que o Senhor possa tocar em todos os corações nessa manhã. Queremos te apresentar o irmão da irmã Nilce, Senhor, o Nelson. Visita-o, Senhor, naquele leito hospitalar, que ele possa ter um encontro contigo, que ele possa ser tocado pelo teu Espírito, meu Pai, e ele possa retornar à tua casa e te servir com alegria, e o seu organismo ser restaurado pelo poder do nome do Senhor Jesus. Também queremos pedir em favor do batismo que haverá à tarde, que seja um batismo glorioso, que possamos cumprir a ordenança do Senhor, com a bênção e presença do Senhor. Assim nós te louvamos com ações de graças, no nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Podeis sentar, amados irmãos. Vamos, irmãos, pensar um pouquinho sobre o texto áureo de Gênesis capítulo 2, versículo de número 15. Que tomou o Senhor Deus o homem. Então foi Deus. Eu gosto dessa expressão porque ele já é um ataque, uma desconstrução ao teísmo aberto, que acha que Deus não intervém, ou mesmo o deísmo, que pensa que Deus faz as coisas e depois entrega o homem à vontade dele. Não é assim. Deus intervém na nossa história. Deus tomou o homem e Deus o colocou no jardim do Éden, porque isso é o cuidado do pai. Os pais são responsáveis pelos filhos, eles querem o melhor para o seu filho. Por isso que a gente toma todas as precauções para poder dar um futuro melhor. Olha o futuro que Deus quis dar para o homem: paraíso. Vai morar no paraíso, preparou casa para o homem. E esse textual ele é muito interessante. Ele está em um contexto, né, que é o capítulo 2 de Gênesis, entre os versículos 3 a 17, onde ali fala ao registro do Jardim do Éden, que é um elemento geográfico delimitado. Há muita discussão onde ficaria esse Jardim do Éden. A maior parte dos teólogos, judeus e cristãos piedosos, entendem que esse deveria ser o local onde é hoje a Mesopotâmia, aquela região entre os rios Tigre e Eufrates. Chama Mesor, meio ou entre, do grego, Potamos, que é água, ou rios na língua grega. Mesopotamos, entre rios. Que rios? Tigre e Eufrates. Aquela região hoje é onde está um país chamado Iraque. Ali onde está o Iraque hoje, lá no Oriente Médio. Então a maior parte dos teólogos imaginam que deve ter sido lá o Jardim do Éden. Há uma tradição judaica meio esquecida, e eu só descobri isso porque quando eu morei em Israel, eu morei num local chamado Jordan Valley, o Vale do Rio Jordão. E lá, como o Rio Jordão sai do mar da Galileia, então é uma região muito rica, muito bonita, cheia de árvores, tamareiras, cheia de flores. E por ser uma região que tem uma flora e uma fauna rica, eles também apelidaram aquela região, eles falam Yerdanite, Jordãozinho, eles chamam aquela região de paraíso também, de Éden. Mas é uma tradição posterior e a mais por causa da beleza da região. É mais plausível e a maior parte dos teólogos apontam para a região da Mesopotâmia como sendo o local que deveria estar o Jardim do Éden. Bom,
Então Deus, esse capítulo 2, versículos 3 a 17, faz o registro da formação do jardim do Éden. Então Deus preparou casa para o homem e preparou um jardim. Que o nosso lar, que a nossa casa seja o nosso pequeno jardim. Que a nossa casa seja um local onde a gente tenha prazer em ficar. Porque eu gosto de ficar na minha casa. Minha casa para mim é um bálsamo, é uma bênção, porque é o meu jardim do Éden. Então o homem estava apenas iniciando a sua carreira, mas Deus, como um pai provedor, vai preparar uma habitação, um local para o homem. Por certo, um dos principais cuidados de qualquer pai que tem com os seus filhos, com o seu lar, é preparar um local aprazível, agradável, acolhedor para a sua família, nesse caso para o homem, o pai com o seu filho. Então Deus criou, e todas as vezes que eu escuto essa expressão, eu lembro da nossa declaração de fé, do credo dos apóstolos, que inicia dizendo: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Então Deus é Criador, nós somos criacionistas. Deus então cuidava, provia, em contraste então com as noções deístas, que Deus abandona o homem à sua própria sorte. O profeta Daniel revela para todos nós, e foi muito importante as profecias de Daniel, porque quebrou um paradigma judaico de que o Deus de Israel era um Deus tribal, só de Israel. E o Deus de Israel não é um Deus tribal só de Israel. Ele é um Deus que intervém na história da humanidade. E no livro do profeta Daniel, Deus estabelece reinos e derriba reinos. Isso significa que Deus é um Deus que intervém na história do homem. Então, há um contraste com a percepção deísta, que acha que Deus é como um grande relojeiro, que dá corda num relógio e deixa o relógio trabalhando sozinho. Em outras palavras, Deus teria criado o homem, colocado lá e deixado ele se virar. Essa é uma percepção equivocada, porque o Deus Criador é o Deus que não abandona a sua criação. Ele continua sempre intervindo e intervindo em nosso favor. Graças a Deus. Isso é graça, inclusive. Então Deus preparou o reino vegetal, a fauna, a flora, fez um trabalho todo especial no jardim do Éden e colocou então o homem, porque tudo isso estava já na presciência de Deus. Não é determinismo, não é isso. Não é que Deus fez tudo com uma obrigatoriedade, com uma determinação. Não foi isso. Deus cria o homem e dá o livre-arbítrio para ele fazer suas escolhas. Põe o nome aí dos animais, o nome que você quiser. Então deu liberdade para ele. Claro que Deus, por ser onisciente, sabe quais são as nossas escolhas. Mas isso é presciência, não é determinismo. São coisas diferentes. Então o homem sempre esteve na mente santa e incomparável de Deus. Esse versículo ele está simétrico ao versículo 8. Olha só o que diz. Então o nosso textual é o 2,15. Mas olha o versículo 8. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. Veja como é simétrico, como que é parecido os versículos 8 e 15. E a segunda parte, então, do versículo, ele fala assim: para lavrar e guardar, 2 verbos, 2 ações, e o que aponta que o trabalho não é maldição, como, infelizmente, alguns segmentos religiosos interpretaram. O trabalho para a América Latina ficou associado à escravidão, por causa do modelo de colonização da América Latina. Então, quando a Espanha e Portugal dividiram o mundo, né, já desde o Tratado das Tordesilhas, da cidade de Tordesilhas, e depois, novamente, eles sentaram e fizeram novos tratados, a América Portuguesa, que basicamente é o Brasil, e a América Espanhola, que começa desde o México até a Patagônia, essa divisão da América Latina entre Portugal e Espanha trouxe uma cultura em que o trabalho era considerado maldito, como se o trabalho fosse um castigo de Deus. Agora você vai ter que ser trabalhador.
Então, isso ficou na alma dos latinos-americanos de tal maneira, inclusive de muito brasileiro, e hoje Jesus vai libertar alguns aqui hoje, que é aposentar de todo jeito. Não quer trabalhar mais, não vejo a hora de aposentar. Eu quero aposentar. Irmão, Deus fez o homem para lavrar. O labor está associado ao nosso estado de felicidade. Cuidado, hein? Claro, quem trabalha numa coisa que não gosta, quer se aposentar mesmo, né? Mas quem tem prazer naquilo que faz, não quer parar, que faz parte da vida. É uma ordenação divina, lavrar, laborar, trabalhar e guardar. Portanto, nós, antes mesmo da queda, recebemos de Deus uma missão: trabalhar, lavrar e guardar. Mas na América Latina, nós associamos a questão do trabalho a algo negativo. Por isso que as pessoas ficavam, né? Não vejo a hora de aposentar. A pessoa nova, irmão. Porque muita gente começou, no meu caso, eu fui registrado aos 12 anos. Que naquela época não era crime, né? Hoje, misericórdia, não pode trabalhar com 12 anos. Mas na minha época eu comecei e fui registrado com 12 anos. O senhor também, né, irmão? Por isso o senhor aposentou muito jovem, né? Glória a Deus. Então, mas, irmãos, é interessante que as pessoas muito jovens já queriam se aposentar, não queriam mais trabalhar, porque parece que o alvo do ser humano era aposentar. Ou não vejo a hora de aposentar. E, no entanto, porque a ideia do trabalho é negativa para os latinos-americanos. Outra explicação é que a Espanha e Portugal foram países que acumulavam metais preciosos. Esses países que buscavam os metais preciosos, eles encontraram. No caso da Espanha, chama metalismo esse período. A Espanha encontrou ricas jazidas no vale da península de Yucatán, no antigo Império Azteca, saqueou o Império Azteca, era tanto ouro, mas tanto ouro, que as pessoas nem queriam trabalhar mais. Os países colonizadores. E Portugal também, com as Minas Gerais, ficou muito rico, muito ouro. Então eles implementaram um sistema de exploração que manteria o status dele, que não precisava trabalhar. Qual é o modelo? Latifúndio, grandes propriedades. Lembram das capitanias hereditárias que o Brasil foi dividido, né? Grandes propriedades. A mão de obra, escrava. Olha o problema. Então, quem trabalha é escravo. Olha o problema de uma cultura, essa é a cultura ibérica que veio para nós. E monocultura, um só produto. Começa com cana, a hora que termina, da cana vai pro ouro, a exploração do ouro, depois o ouro vai para o café e fumo, tabaco, sempre é uma só cultura, e é uma tragédia isso. Quem depende de um só produto é uma tragédia, né? Basta vir uma praga, acaba com a economia, né? Então, esses foram os elementos da nossa tradição aqui, da onde nós surgimos. Toda a nossa base foi sobre isso. E não é desde o sul dos Estados Unidos até a Patagônia, foi o modus operandi aqui. Escravidão, a mão de obra escrava. Então, eu observava, como eu sou professor da rede pública do Estado, fui, né? Então, muitas vezes, chegava na sala de aula, e o Estado, às vezes, tinha deficiência com servidores. Então, irmão, chegava na sala de aula tudo suja, né? Eu pegava a vassoura, varria, punha lá, deixava tudo em ordem, porque eu sempre fui um professor que sempre cheguei antes do que os alunos. É um sistema meu. Eu não gosto de chegar depois dos alunos, eu sempre chego antes. E quando eu chegava lá, na sala de aula estava tudo sujo, tinha algum aluno que estava chegando, e falou: minha filha, me ajuda aqui, meu filho, me ajuda aqui. O professor pensa que eu sou escravo? Olha, eles associaram o trabalho à escravidão. Às vezes acontece isso com o seu filho. Ô filho, me ajuda aqui a limpar. A mãe pensa que eu sou escrava? Olha que fraqueza, irmão. Porque nós associamos o trabalho à escravidão, e não é, isso não é verdadeiro. A cultura protestante bíblica trouxe uma outra percepção do trabalho. Nós vamos transformar o mundo para a glória de Deus através do trabalho. Olha, que percepção. E os países que pensaram assim se desenvolveram. Desenvolveu o capitalismo, que são os países, obviamente, anglo-saxônicos, especialmente a Inglaterra, a Grã-Bretanha e depois os Estados Unidos, que vão pensar, né? Porque os colonos que fugiram da Inglaterra para os Estados Unidos, eles vão com uma outra visão. Criar a nova Inglaterra, ou seja, transformar o mundo para a glória de Deus através do trabalho. Até hoje, há uma ideologia americana, norte-americana, que pensa o seguinte: não importa qual é o trabalho que você faz, se você é trabalhador, você tem dignidade e merece crédito. Olha a percepção, é o trabalho. Aqui, irmão, a pessoa quer o quê?
Não me registra porque eu quero os benefícios do governo. Olha Deus falando com gente aí que tem essa fraqueza. Benefício para o governo é para a pessoa excluída, meu amigo, que não tem saúde, que não tem condições de estar inserida no mercado de trabalho. É uma coisa provisória. Não é para você trabalhar 6 meses e ficar 6 meses recebendo benefício de governo. Está errado. Você tem que repensar o conceito. Se Deus te deu saúde, se Deus te capacitou, trabalhe, porque o trabalho dignifica o homem. É isso que a palavra de Deus diz, lavra e guarda. Então, quando Deus colocou o homem naquele jardim, ele deu um trabalho para o homem. Não foi deixado no ócio, deitadão na rede, ouvindo a Cassiane, manda Jesus. Manda Jesus, manda uma tribulação para você sair desse ócio, para você ir trabalhar. Agora fica deitadão, acorda cedo, aquele copão desse tamanho com leite e café, uma bengala de pão cheio de manteiga, come. Estou desempregado, irmão, mas eu creio que Jesus vai mandar um emprego. Vai mandar uma enfermidade para você sair desse marasmo, para essa vida de preguiça. Pega o seu currículo e vai atrás, irmão. Conversa com os irmãos, pede oração, faz propósito, levanta cedo e vai atrás, porque aí Deus te honra, porque Deus honra a nossa fé. Então não fique estagnado. Manda Jesus, manda mesmo. Jesus vai mandar uma tribulação para você se mover e sair desse estado. Mas todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu decreto. Às vezes, irmão, Deus precisa tirar você dessa sua zona de conforto, sabe? Não quer estudar, tem oportunidade de estudar uma outra língua, não estuda, sabe? Aquela fraqueza, irmão. Então, se toque, irmão, se levanta, tenha foco, trabalhe, se esforça e Deus vai honrar você. Principalmente se você for dizimista fiel, porque esse é um ato de fé que tem a ver com perspectivas espirituais. Então, o homem não foi deixado ao ócio. A tarefa do homem era cultivar e tomar conta do jardim de Deus. Olha que bonito. Lavrar e dar segurança ao jardim. Isso posto, o seu trabalho era feito para Deus. Era um serviço divino. E hoje não é assim? Quando você é dizimista fiel, por exemplo, de alguma maneira você está trabalhando para o reino de Deus de maneira indireta. Porque a 10ª parte que você traz pela fé para a obra de Deus, na verdade, aqui a hora que você semeia, não é mais dinheiro, são sementes. É dinheiro enquanto está no mundo, aí é dinheiro, mas a hora que você põe naquele envelope, consagra a Deus, são sementes. Você semeia, é isso que Paulo fala. Essa é a perspectiva espiritual, semeadura. Então, cada indivíduo tem o seu próprio jardim. Agora, numa perspectiva, obviamente, espiritual, cada um tem o seu jardinzinho para cultivar e proteger. E, sem dúvida, essas são lições espirituais sugestionadas no texto. Deus te deu um jardinzinho também. Cuide dele, trabalhe, lute por ele. Dê segurança a esse seu jardim. Idealmente, cada ser humano tem uma missão. Quando a Bíblia fala que a mulher esteja sobre a mesma missão do homem, a palavra submissão, ela é sob a missão. Está vendo como o mundo deturpa tudo? É a missão que Deus deu, irmão. A sua vida deveria ser vivida de tal maneira que ele descobrisse essa missão, então a cumprisse. Todos nós temos uma missão. Deus pôs o homem como cabeça dessa missão. Mulher e crianças devem ser submetidos a essa missão. Que missão? Da glória de Deus, de servir a Deus. Agora o movimento mundano, masculino, machista, pegou esse versículo para ele, falando que a mulher tem que ser submissa a ele. Não é submissa a você, é submissa à missão. Que missão? A missão que Deus te deu. Cuidar do jardim, cuidar do lar, proteger a família. Então há uma deturpação assustadora, não só feita por mundanos, mas por líderes religiosos também carnais. Isso que é duro. Então cada indivíduo é um jardineiro. Olha que bonito. Toda pessoa tem algo de importante para amar e para cuidar. E há um nobre serviço a ser realizado, dado por Deus. Ali está tudo. Ali está tudo. E pode ser visto. Porém, ser coisas dotadas de beleza para que ela mesma e outras pessoas possam contemplar. É o plantio. Quando você planta, você vai colher. Agora, todo plantio é laboroso.
Tem gente que quer colher coisa, irmão, sendo que nunca semeou. Não é essa história do brasileiro aí, sabe? Tudo dá um jeitinho, essas coisas, isso não é plantação. São desvios de uma realidade maior. Tem que plantar, irmão. Você quer colher, plante. E para plantar, tem cuidado, você tem que semear. Não dá para você colher onde você não semeou, senão não é legítimo. Tá? Não é legítimo. Tem um monte de gente que quer abrir igreja, tirando outra pessoa, ligando para os irmãos. Tem um camarada que teve coragem de ligar para o irmão da igreja e falar assim: irmão, traz o dízimo aqui para a minha igreja, porque aí na igreja já é muito rica, a igreja de Campinas. Olha que fraqueza, não plantou. Quer colher onde não plantou. É muito feio isso. Ainda bem que os irmãos têm discernimento para não cair nessa, né? Mas está cheio de pregadorzinhos e pregadorzões também, na internet, fazendo isso. Não planta na sua vida, não semeia, não te abençoa, não te visita, não ora por você, mas vai te pegar os frutos. Então, cuidado, tenha discernimento espiritual. Nós temos que entender as responsabilidades em todos os aspectos. E a grande responsabilidade que Deus deu para nós é cultivar, né? Cuidar, lavrar. E Jesus fala também de plantio, até porque é uma sociedade agropastoril na época do Senhor, né? Ele aprecia os lírios do campo, ele fala que o reino dele é como ao pé de mostarda, de uma pequena semente vira uma grande árvore. O homem diligente deve ser como semeador. Veja como é explorado a ideia do lavrador, do semeador, do jardineiro, de quem planta. Claro que não é, aqui eu vejo as metáforas, né? São analogias, comparações, mas há um sentido moral para nós, que nós temos que plantar. Essa é a ideia. Deus andava e conversava com o homem no jardim. Deus fala muito com a gente na casa da gente, irmão. Porque quer queira, quer não, a gente vive em sociedade, e a gente pode fazer caricaturas. Você projeta algo que você não é, mas na sua casa as máscaras caem. O pastor Randall Walker, de saudosa memória, sempre dizia: sua esposa deve ter uma palavra profética para você, porque a sua esposa te conhece. Pode ninguém te conhecer, pode ser que você é o bambambam, mas na sua casa as máscaras caem. Seu cônjuge te conhece. Não adianta disfarçar, na casa não tem. E é lá, é exatamente lá que Deus quer falar comigo. Sabe por quê? Porque o seu jardinzinho é o altar primordial. É o primeiro altar. É lá que você tem que ser aprovado. Porque se você for reprovado lá, não se iluda. Você pode, aí já é o presente Kennedy, né? Você pode enganar as pessoas por um bom tempo, ou por um grande período de tempo, mas não dá para todo o tempo. Enganar todo o tempo não dá. Então, semeie no seu jardim, cuide do seu jardim. Seja aprovado no seu jardim, porque se você for aprovado no seu jardim, você está aprovado em todas as outras áreas. Cumpra bem a sua tarefa. Cada missão tem uma provisão divina para que seja devidamente levado a efeito. Deus, então, é que preparou o jardim e seguidamente preparou o homem. E deu capacidade para ele, para que ele fosse frutífero. Mesmo, então, estando no estado de inocência, porque o homem ainda não pecou quando Deus falou isso. O nosso texto áureo, ele está antes da queda. É Gênesis 2,15. Então, antes da queda, Deus está dizendo para o homem, para ele ser feliz, ele tem que lavrar e cuidar. Isso antes da queda. Isso que é interessante, porque vai contra um conceito equivocado de todo mundo ibérico. Deus lhe deu um trabalho para fazer, e a sua atividade contribuiu para a sua felicidade. Irmão, eu tenho um trabalho que eu não me sinto bem, eu não gosto. Então estude, hoje tem um monte de curso online para você sair dessa. Tá? Se capacite, se qualifique. Tem que se qualificar. Hoje o mundo muda muito rapidamente. As tecnologias são muito avançadas. Então se qualifique, irmão. Não fique parado naquele quadrado, você vai ficar, hein? Tá? Então se qualifique, busque novas possibilidades, vá atrás do seu sonho. Tá? Aí, irmão, agora eu já tenho 79 anos. Ok, Moisés foi chamado com 80, então você está dentro da faixa ainda. Tá? Fica tranquilo. Dá tempo. Se você, a Universidade Hebraica de Jerusalém fez um apontamento incrível, que não é nada de, né, todo mundo já sabia, eu acho, mas aí, através de pesquisas, anos de pesquisas, apontou que quanto mais a pessoa envelhece, aí que ela deve estudar uma segunda língua, por causa dos nossos neurônios que estão se perdendo, né? Então, aí vai estudar espanhol, vai estudar mandarim, né, que é a língua da China, aí russo, sei lá vai fazer alguma coisa, irmão.
estudar hebraico, grego, né? Mas vai estudar uma outra língua. Mexe com essa sua cabeça, irmão. Tem gente, meu Deus do céu, não sai daquilo, para. Vai estudar, pega alguma coisa para estudar, lê um livro, leia um livro bom. Tem tantos livros excelentes, leia. A leitura vai te ajudar na linguagem, no seu senso crítico, na elaboração de palavras, a escrever bem, a dialogar bem. Então, existe um monte de possibilidades. Eu sou grato a Deus, porque desde criança meus pais me levaram na escola bíblica dominical. Uma coisa me chamou a atenção, a minha primeira prova, no primeiro vestibular que eu fiz, e na época que eu fiz vestibular era difícil a faculdade, né? Não é que nem hoje tem tanta faculdade, né? Hoje ficou bem mais prático, mais fácil, mais acessível, e deve ser assim mesmo. Mas na minha época eram pouquíssimas universidades, pouquíssimas, e na minha cidade tinha uma, que era a faculdade de Direito, uma faculdade na época, lá de Jundiaí. E era muito concorrido. O curso de Direito era quase que igual ao curso de Medicina, na época. Saía até no jornal o nome da gente, quando passava. Olha que peso que era. E eu lembro, eu sempre fiz escola pública. Não tinha escola particular. Na minha época, acho que nem eram pouquíssimas as escolas particulares. Todo mundo estudava no Estado. Nem município tinha. E eu lembro que, quando eu fui fazer o vestibular, caiu uma pergunta. E uma pergunta que caiu era sobre o Oriente Médio. E como a gente lê muito a Bíblia, eu falei, essa pergunta aqui vai ser a chave, né? Eu vou vencer. Eu lembrei da escola bíblica dominical e eu respondi com a maior facilidade. E quando terminou, eu lembro que eu saí, todo mundo, que pergunta absurda que caiu, tal, né? E para mim tinha sido a mais fácil, porque eu tinha aprendido na escola bíblica dominical. Então, a escola dominical ajuda os seus filhos também. Traga os seus filhos. Estimula eles para eles participarem da escola bíblica dominical. Compre bons livros para eles. Leia na frente deles. Mostra que é bom a leitura. Leia a Bíblia. Tá? Leia a Bíblia, os Salmos. Os Salmos são inspiradores. Tudo isso vai ajudar muito no seu crescimento. Bom, vamos pensar um pouquinho sobre a lição. A lição fala sobre a desconstrução da masculinidade do homem. Esse é um conceito chamado progressista. Qual o conceito progressista? Contra essa ideia de masculinidade da Bíblia. Que conceito é esse? Quando eu falo progressista, eu estou dizendo de ideologias de esquerda. A esquerda tem essa percepção. Não são todos os esquerdistas que pensam assim, mas isso faz parte do patrimônio dos partidos de esquerdas, que foram, então, apelidados ou denominados de partidos progressistas. Eles lutam para a ruptura do que a cultura judaica cristã pré-estabeleceu. Então, a guerra da chamada ideologia de esquerda, apelidada como progressista, é atacar os fundamentos da civilização judaica cristã. Tá? E, obviamente, se essa é a intenção deles, tanto judeus como cristãos creem no livro de Gênesis. Então, vamos atacar o alicerce, que é o livro de Gênesis, que seria o alicerce da Bíblia. Assim, os marcos judaicos cristãos do papel do homem são questionados o tempo todo. Até aí eu não vejo nenhum problema. Eu acho que tudo pode ser questionado. Agora precisa saber como que eles vão tentar minar essa percepção. Nesse contexto, a masculinidade é relativizada e o modelo bíblico do homem é desconstruído. É um ataque frontal e de maneira, eu diria, extremamente desonesta intelectualmente. Nós vamos entender por quê. Então, na lição, nós vamos apresentar o mandato divino para o homem, as ofensivas da desmasculinização e o exemplo de masculinidade bíblica que Deus requer do homem crente, do homem cristão. Então, o ponto 1 da nossa lição, a masculinidade da Bíblia. Vamos primeiro para um conceito maior, a criação divina do ser humano. Deus, então, é o Criador, de novo o nosso credo doutrinário, crê em Deus Pai Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Então, nós cremos em um Deus Criador. E a Bíblia registra que Deus criou o homem, o ser humano, e o definiu sexo masculino e sexo feminino. Isso é o que Deus estabeleceu. Macho e fêmea, conforme Gênesis 1, 27. Irmão, eu não acredito nisso. Você está fora da palavra de Deus. Isso é o que Deus estabeleceu, irmão. Mas o mundo não acredita. Eu não estou falando para o mundo. Estou falando para quem nasceu de novo. Estou falando para quem crê em Deus. Porque quem já levanta contra isso, já nem em Deus crê. Já nem crê em Deus. Então, se não crê em Deus, não crê na sua palavra também. Estou falando quem crê em Deus, para crente.
Para ateísta, para quem crê em Deus, para quem acredita no Salvador, então esse é o estabelecimento dado por Deus, homem e mulher. É o sexo biológico. Não tem outra coisa. Tem uma exceção chamada hermafroditismo, mas isso é uma exceção, porque toda regra mesmo é uma exceção. Eu não trabalho em cima de exceção, eu trabalho em cima da regra geral. O sexo biológico, homem e mulher. Muito bem. Essa diferenciação visa o complemento mútuo, porque a nossa humanidade se realiza com a união do macho e da fêmea, do sexo masculino e do sexo feminino. É isso que traz a plena realização em todos os aspectos, de santidade, de espiritualidade, de felicidade, e que tem potencial de continuação da espécie humana. É o único. Nenhum outro modelo fora disso tem possibilidade de perpetuação ou potencialidade de perpetuação da espécie humana. Então, vou te dar um exemplo. Se tiver uma ilha onde todas as pessoas são homoafetivas, não haverá procriação. Acaba a humanidade. Então, é o único que tem potencial de vida. É um indivíduo, um homem e uma mulher. É esse que tem potencial, porque pode ser estéril ainda. Hein? Tá? Então, o que tem potencial é a união o que Deus criou. O que Deus criou é o que tem potencial de perpetuação da espécie humana. Desse modo, pode-se afirmar que nenhuma outra criatura foi feita como ser humano. Não foi, irmão. Para. Ah, mas meu papagaio é crente, irmão. Ai, que bobagem, irmão. Ah, mas ele fala glória a Deus. Ai, que fraqueza, irmão. E daí, irmão? Ele imita. A imitação, não tem. Deus não soprou no seu papagaio o espírito, irmão. Quando Deus foi criar, ele viu, a zebra é bonita, hein? Que coisa linda. Mas ele não soprou na zebra. Irracionais, seres irracionais. O panda, olha que ursinho bonitinho, não adianta, ele não soprou. O homem, ele soprou. Por isso que nós temos ração, racionalidade, domínio, a ideia do desejo, né? Das faculdades. Isso é uma coisa humana. Então, por isso que o homem é chamado a coroa da criação. De todas as criaturas, só o homem que Deus soprou sobre ele o seu espírito. Então vem a ideia da racionalidade. Isso é uma coisa humana. Os peixes, as aves, todos os outros animais foram produzidos segundo a sua espécie. Isso foi bacana, né? Porque a Bíblia fala isso. Segundo a sua espécie, segundo a sua espécie. Aí vem Darwin. Não, é uma evolução. Não tem nada a ver com negócio de espécie. E hoje? Hoje, com o DNA, todo mundo descobriu que é segundo a sua espécie. O código genético já está pronto. Essa ideia da mutação existe, mas para degenerar. Não se sofistica, ninguém está se sofisticando. O tempo está passando, você está ficando mais sofisticado, irmãozinho? Tá, se você não aplica botox no seu rosto, você vai ver onde você vai estar sofisticado, você vai ficar. Não tem mais o negócio. Por que você acha que as clínicas de estética foi o maior sucesso? Porque a situação nossa está regredindo. Você não está se evoluindo, senão você está voltando para trás. Por isso que a gente tenta retardar o envelhecimento e passa um negócio na cabeça e põe um cabelinho por cima. É coisa linda, está tudo bem. Não tem nada demais. Mas é o quê? É a corrida contra o tempo, porque a gente não está evoluindo, sofisticando. A gente está ficando cada vez pior, irmão. Tá? É isso, é o ciclo da vida, está tudo certo. Então, Deus fala segundo a sua espécie. O Darwin falava que não. Que era o quê? A corrida da vida, os melhores indivíduos, os mais dotados, os mais sofisticados, iam permanecendo e pondo os seus bons genes para as próximas. Então, havia uma evolução contínua. Não tem nada de evolução contínua. Existem mutações, mas, de uma maneira geral, o que está ocorrendo é que cada um... Mas é genética, isso é uma coisa nova, por isso eu nem estou aqui querendo tripudiar com o Darwin, né? Não é nem isso. Eu só estou dizendo que hoje, com as invenções, especificamente com o código genético, é meio estranho ainda alguém querer manter essa teoria antiga. Mas a Bíblia falava das suas espécies, cada um conforme a sua espécie. Veja só o que a Bíblia já dizia. Entretanto, ao criar o ser humano, Deus o fez olhando para si mesmo, porque nós somos a imagem de Deus. A imagem de Deus o criou. Uma vez uma pessoa falou para mim, isso não, mas... Quando Deus falou, façamos o homem, ele estava falando para os anjos. Impossível. Por quê? Porque nos próximos versículos ele fala, e criou Deus o homem à sua imagem.
A imagem de Deus não é a imagem de anjo, não é a imagem de criatura, é a imagem do Criador. Então, nós temos a imagem de Deus, conforme Gênesis 1, capítulo 1, versículo 26. Bom, o resultado disso é que o ser humano é considerado a coroa da criação. É uma bênção. Quais são as características da masculinidade à luz da Bíblia? Como que a Bíblia aponta isso? Bom, a Bíblia revela um conjunto de características do papel do homem e que tem muito a ver com sua constituição biológica. Ao criar o homem, então, Deus confiou duas tarefas primárias. Qual? Lavrar e guardar. Cultivar e guardar. É o nosso texto áureo. Gênesis 2:15. Esses dois termos resumem o mandato divino para o comportamento masculino. Então, é em cima desse conceito que a gente vai desenvolvendo agora a lição. O que significa isso? Que funções de provedor e protetor são próprias da natureza do homem. O homem quer ser provedor, o homem quer ser protetor. Isso faz parte da natureza do homem. Você pode observar, o homem tem uma tendência de já responder rapidamente, inclusive com violência, por causa da mácula do pecado, mas é uma ideia de proteção. É uma ideia, o desespero, porque muitos homens acabam tendo um processo depressivo, porque não conseguem mais prover o lar, não conseguem mais contribuir para o crescimento dos filhos, para a felicidade das pessoas, ainda mais essas irmãzinhas que gostam de gastar. O homem entra em crise, coitado, ele não consegue pagar o cartão de crédito, e a irmã não se toca, isso que é duro, né? Porque se a irmãzinha se tocasse, pelo menos, contribuía para a obra, né? Eu sempre brinco, irmão, olha que bênção, a irmã Renata nasceu no dia 15 de março, dia do consumidor, glória, é muita bênção, né, irmão? Glória a Deus. Então, irmãos, veja que situação, há uma necessidade do homem, isso é nossa, desde criança, a gente já cresce assim, quer proteger a mãe, vê que o menino quer proteger, já vem com isso, Deus fez isso, a ideia de trabalhar, de prover, por isso que ele é mais forte, inclusive, né? Tem a estrutura do homem, né? Os ossos são de mais força, né? Nesse sentido, Paulo ratifica que cabe ao homem proteger sua família, bem como prover-lhes de uma maneira digna, vai lutar para isso, né? Ressalta-se que a masculinidade, então, bíblica, enaltece o amor, o cuidado em relação à mulher, e o machismo inferioriza. Então, o conceito mundano do machismo, por isso que eu falo, quando o feminismo surgiu, ele foi contra o machismo. Até aí, o problema é deles, não tem nada a ver conosco. Só que depois, ele também começou porque ele achou que o cara era machista por causa da Bíblia. Está vendo onde houve o problema? Num primeiro momento, nós até também somos solidários a certas pautas que o feminismo trouxe. Por exemplo, o feminismo lutou para que as mulheres votassem. Isso é justo. Vou falar que está errado? Não, a irmã não tem que votar. Claro que tem, irmã. Cidadão, mesma coisa. Aliás, diante de Deus, não tem essa ideia de superioridade de homem. Não sei de onde tiraram isso. É coisa maligna mesmo, porque diante de Deus, homem e mulher estão na mesma dignidade. Olha o cuidado de Jesus de sentar com a mulher samaritana e ouvi-la, e salvá-la e abençoá-la. Diz muito isso, né? Numa época em que a mulher não era considerada nada, ainda mais a mulher samaritana. Tudo conspirou para Jesus jamais falar com uma mulher samaritana que tinha muitos maridos. Olha, tudo, mas ele vai. Por quê? Porque Deus ama os seres humanos, tanto homem quanto mulher. Então, a questão aqui então, não é de superioridade ou inferioridade. A Bíblia apresenta uma questão de funções. Quais são? Por exemplo, Jesus tem a função dele. Então, por isso, eu vou dizer que Deus é superior, que o Pai é superior a Jesus? Não, estou falando de funções. Não estou falando de natureza. Jesus e o Pai têm a mesma natureza. Mas Jesus teve a função. Ele precisou fazer carne, morrer na cruz. O Pai não se fez carne. O Pai não encarnou. Quem encarnou foi o Filho. Então, são funções diferentes. Mas a natureza é igual. Então, nós somos tão humanos, agora temos funções diferentes. Então, a Bíblia ressalta a masculinidade bíblica, enaltece o amor e o cuidado. O que mais me deixa, eu vou usar até uma palavra para chocar, perturbado
Quando eu vejo um homem citando o versículo de que, olha, mulher, você tem que submeter, porque a Bíblia manda, hein? Está aqui, ó, vós mulheres sujeitar, vós mulheres... Blá, blá, blá. É porque ele esquece a primeira parte, onde está intimamente associado. Vós, marido, amai as vossas mulheres com amor sacrificial. Ele esquece isso, ele não sacrifica pela esposa, mas quer que a esposa... Veja que carnalidade. Essa então é a pseudo-masculinidade bíblica, que alguns pastores também caíram nessa armadilha perigosa, desprezando o contexto. Nesse aspecto, a Bíblia ensina o homem a honrar a mulher, dar dignidade ao seu cônjuge. O homem sábio, ele mostra e demonstra o seu amor e o cuidado pelo seu cônjuge de tal maneira que o seu cônjuge desenvolverá todas as suas habilidades e potencialidades. Agora, o homem obtuso, medíocre, não bíblico, ele poda a sua esposa de tal maneira que ela torna-se um ser humano inferior depois que casa. Ao invés de tornar-se um ser humano melhor, desenvolver suas potencialidades, graças ao homem que casou com ela é podada, vira um serzinho, tadinho. Está cheio de homem assim, que é um problema na vida do seu cônjuge. E está cheio de mulher assim também. Que ao invés de ser e ajudar o seu marido a se potenciar, é aquele ciúme possessivo, maligno, sabe, que quer controlar, aí poda, castra o homem. E ele não desenvolve sua potencialidade por culpa dela. Tá? Então, nesse aspecto, a Bíblia ensina o homem a honrar a mulher desenvolver todas as suas potencialidades. Essa é a verdadeira masculinidade. Isso tem muito a ver com liderança. Homem, irmão, tem que ser cabeça. É isso que a Bíblia fala. Cabeça, o que significa cabeça? Sacerdote. É o homem que recebeu de Deus a autoridade espiritual para ministrar a bênção na sua casa, na sua família. Por isso que ele fala agora de liderança, liderança masculina. Deus confiou ao homem a responsabilidade de liderar. O homem sábio, ele lidera, mas ele ouve quem? Quem o auxilia. Irmão, auxiliar não fica meio baixo para a mulher, chama ela de auxiliadora. Depende, se você acha que Deus se rebaixou, ao dizer que Deus é o auxílio de Israel. Você acha mesmo que Deus se rebaixa? Quando Deus diz que Ele é o auxílio de Israel? Deus é o auxílio de Israel, é o papel da mulher em relação ao homem, auxílio. Se você achar que a auxiliadora é algo rebaixado, então Deus se rebaixou também, porque Ele é o auxílio de Israel. Em outras palavras, Deus é a auxiliadora de Israel. É o mesmo papel da mulher. Tá? Então, o homem sábio, assim como Israel sabiamente pega o auxílio de Deus, o homem sábio também pega o auxílio do seu cônjuge. Claro, Deus dotou as mulheres com muito mais sensibilidade. Ouça a sua esposa, irmão. Por que você fica tomando? Quem manda que sou eu? Eu tomo decisão. Só dá cabeçada. Só dá cabeçada. Compra coisa errada. Só dá nota fora. E depois a mulher fala, eu não te falei? Ainda tem essa, hein? Ouve, por quê? Porque tem sensibilidade. A auxiliadora significa que Deus capacitou a mulher com senso, com uma sensibilidade que eu e você, homem, não tem. Não adianta, irmão, nós não temos. Não adianta, não insista nessa, você vai dar cabeçada. Ora a Deus, senta, conversa, dialoga, sinta o que o seu auxílio vai te dizer. Se ela falar, não compra, não compre. Você orou, é o auxílio, ela vai te ajudar. Então, você tenha bom senso. Saiba quais são os papéis que Deus estabeleceu para que você tenha um lar abençoado. Então, Deus confiou ao homem a responsabilidade de liderança, mas Deus colocou a mulher para auxiliá-lo nessa liderança. Então, na Bíblia, Deus é a cabeça de Cristo. Cristo é a cabeça do homem, e o homem a cabeça da mulher. Vamos ver que relacionamento é esse? Como que Deus Pai é a cabeça de Cristo? Oprimindo Cristo? Ofendendo Cristo? Humilhando Cristo? Ou cuidando do Cristo o tempo todo? Cuidando. Como que Cristo é a cabeça do homem? Humilhando o homem? Ofendendo o homem? Ou cuidando do homem? Cuidando do homem. Como que o homem deve ser a cabeça da mulher? Humilhando a mulher? Ofendendo? Não, cuidando. Está vendo? Isso aí tem a ver com cuidado. Uma vez, uma pessoa, membro do grupo religioso Testemunhas de Jeová, chegou para mim e disse assim, olha aqui, seu Alberto, em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 3, diz que Deus é a cabeça de Cristo, portanto, Cristo não pode ser Deus. Porque se Deus é a cabeça de Cristo, então Cristo não é Deus. E o senhor fala que Cristo é Deus. Falei, bom, eu vou seguir o seu mesmo raciocínio. Sua esposa não é humana?
Claro que é. Não, mas você é a cabeça dela. Está vendo onde está o problema de uma exegética equivocada? Se Jesus não é Deus, porque Deus é a cabeça de Cristo, então a mulher não é humana. Por quê? Porque o homem é a cabeça da mulher. É o mesmo raciocínio. Ela fala, não dá para falar com o senhor. Fala, não dá para falar comigo. É a questão da interpretação, da hermenêutica. Ou só, interpretação que só funciona para uma coisa, desconfie. Interpretação que só serve para algo muito específico, desconfie, tem alguma coisa errada. Isso aqui não está falando de natureza, está dizendo que o pai tem a sua função, o filho tem a sua função, o homem tem a sua função e a mulher tem a sua função. Por isso, Deus, a cabeça de Cristo, Cristo, é a ideia da bênção sacerdotal, né? Deus abençoa Cristo, Cristo abençoa o homem abençoa a família. Então, essa é a ideia. Por isso, cabeça. Cabeça é autoridade espiritual, nunca autoridade déspota, autocrática. Não está em jogo uma questão ideológica aqui. Aqui está a questão espiritual do sacerdócio. Por isso que a falsa masculinidade erra ao pensar esse versículo e dizer que o homem é que deve pisar na mulher. Aliás, aqui em Campinas, vergonhosamente, apareceu um grupo doido de homens que depreciam mulheres. Ficam falando mal de mulher o tempo todo. Vê se tem lógica isso. Eu achei tão maligno, mas tão maligno. Falei, espero que nenhum irmãozinho teve essa fraquezona, né? De entrar num grupo desse, porque socorro, né? Isso é pecado, irmão. Isso é pecado. Um homem de Deus, fazer parte de um grupo que deprecia mulheres. Mas é depreciar as feministas. É pecado, não interessa. Ninguém pode depreciar ninguém. Não importa se a pessoa está no pecado, se a pessoa está na droga. Não, irmão, nós viemos para trazer uma palavra de edificação, de amor, de acolhimento. E não de condenação. Quem condena é Satanás. Ele acusa os irmãos diante de Deus, ele acusa todo mundo. Você não. Jesus disse, eu vim para que tenhais vida e a tenham em abundância. Você é canal de bênção, não de maldição. Então, nem pensar, irmãozinho. O movimento, então, feminista, obviamente, ele bebeu no marxismo, ele considera, então, o sistema machista como opressor da mulher. E é verdade. Até aí eu não vejo nenhum problema. O sistema machista é horrível. Aquele que humilha a mulher, que acha que é o bambambam e que a mulher não vale nada, esse modelo do mundo, esse é a masculinidade do mundo, o machismo do mundo, modelo horrível. Agora, o apóstolo Paulo não falou essa falácia que a falsa masculinidade prega. Não falou isso. Ele fala de um contexto em Efésios, capítulo 5, onde ele diz que o homem deve amar a sua mulher como Cristo ama a igreja, e a igreja está submissa à missão que Cristo deu, a mulher também esteja submissa à missão que o marido lhe dera. É uma questão de missão, sob a missão, debaixo da mesma missão. Essa é a ideia, tá? Mas intimamente relacionado a uma ideia de amor, porque é o sacrifício. Nesse sentido, no exercício de liderança, o homem deve evidenciar virtudes como fortaleza, sabedoria, coragem, amor e respeito. É isso, irmão. A natureza é interessante. Como que você observa a questão das naturezas? Interessante. Pode ser a pessoa mais feminista do mundo, mas ela sempre vai, sim, por mais feminista que ela seja, ela vai querer ouvir a opinião de um homem. Isso não tem nenhuma contradição, porque isso faz parte da natureza feminina. Querer ouvir. É como se a necessidade de um comando. A criança é assim também. Então você já tomou a decisão, mas você precisa de uma aprovação. É igual aquele crente que quer comprar uma moto. Ele já tomou a decisão, ele vai comprar a moto. Só que ele dobra o joelho e fala, Jesus, me dá a moto, aleluia, me dá a moto. Fala comigo, Jesus. Mas ele já tomou a decisão, ele vai comprar a moto. Mas ele tem uma necessidade de ouvir uma voz superior. Então, isso parece que está na natureza, tanto de toda a sociedade, nesse caso especificamente no sexo feminino e nas crianças. A erosão isso tem a ver com a questão da necessidade de afetividade, tá? Que é uma outra coisa muito interessante que os homens precisam entender. Tá? Todas as pesquisas apontam que mulheres e crianças
precisam ser estimuladas com palavras. Isso faz parte da natureza feminina. É por isso que a irmã compra 10 roupas e fica enchendo o nosso picuá, né? E aí, o que você achou dessa? Linda? Ah, mas eu não gostei. Aí põe outra. Então, por que perguntou a minha opinião, irmãzinha? Não entendo. É o apuro que eu passo quando eu vou no shopping, porque eu sou abençoado entre as mulheres. A irmã Renata, Yasmin e a Laila. Imagina eu no shopping, né? Eu já levo um livro, irmão. Já levo um livro. Porque eu tenho uma vergonha, porque eu sou racional, né? Se eu vou comprar uma camisa, eu entro na loja e falo, camisa branca, número 5, sabe? Manga comprida. Aí a moça põe 10 camisas, eu pego a branca, Deus abençoe. O senhor não quer ver nada? Não. Eu já sei o que eu quero. Não adianta, irmão, o mercado não me ganha, não. Se eu for comprar café, eu vou lá no café, eu sou quadrado. Eu vou lá e pego o café. Não adianta, pode ter 50, pode mudar a prateleira, não me engana, pode pôr música. Não adianta, eu pego o café. Ainda mais se eu for para comprar café, é só café. A Renata, irmão, vai comprar café, vem com um carrinho cheinho, irmão, impressionante. É uma coisa linda, é a sensibilidade feminina. É um dom, irmão. Eu não sou contra, não, está tudo certo. Então, chega na loja, no shopping, irmão. Aí entra, fala, meu Deus do céu. Aí pega aquele monte de roupa, e entra, e põe aquela roupa, e sai linda, irmão. Precisa de ver aquela roupa. Aí vem perguntar, eu estou lendo, irmão. Estou disfarçado, sentadinho, lendo. E aí, amor, o que você achou? Nossa, mas é bonito. Eu não vou falando, não estou fazendo média. Se é feio, eu vou falar. Está feio. Aí, tá lindo, irmão. Mas eu não gostei, não. Tem um negócio aqui, não sei o que lá. Eu fico olhando. Não gostou, aí entra, põe. Aí vem, e vem, e vem. E no final ela sai com a maior cara de peroba, na maior naturalidade. Não vou levar nada, não. E eu fico morrendo de vergonha, porque dá a impressão, né? Que a moça pegou esse monte de coisa, esse monte de... Ai, meu Deus do céu. Eu saio até meio orando em espírito. Jesus, tenha misericórdia de mim. Eu morro de vergonha. E elas são normal. É normal para a mulher isso. Não, a vendedora é normal para a vendedora. É eu que tenho esse problema. Porque eu sou racional. Eu acho que se eu entrar numa loja e pedir para tirar 10 sapatos, nem se for para disfarçar, eu levo um cinto, uma carteirinha só para disfarçar. A mulher não tem esse problema. E sai, tchau, bem. E ainda tem esse beijo ainda. Olha que coisa linda. E eu fico... Está tudo certo. Eu não estou certo, nem elas. É na questão de natureza, está tudo bem. Ela acha estranho também. Fala, amor, você não quis comprar nada. Como assim não quis comprar nada? Eu fui comprar a camisa, está aqui a camisa. Mas só isso. Para mim é só isso mesmo. São naturezas diferentes, está tudo bem. Não tem nada errado, irmão. Porque existem formações culturais e própria natureza diferente. E está tudo certo. A erosão da masculinidade. Agora vem o problema que o mundo nos ataca. O mundo começa a achar que todo mundo é homossexual. Que a homossexualidade... Deixa eu fazer uma diferença aqui de termo. Os grupos LGBTI+, Q+, né? Porque hoje QI+, porque acho que agora vai até o Z, né? Sei lá, eu. Então, o grupo LGBTIQ+, eles não gostam que você use o termo homossexualismo. Ele não gosta, porque isso aí, e de fato, tem um sentido, né? Foi usado na literatura como sendo uma doença. Isso não é doença, irmão. Pelo amor de Deus. Isso é uma prática. Então, uma pessoa que adultera, é que eu sou doente, adultera. Isso é vergonha, irmão. Para de bobagem. Isso é pecado. Agora vem dizer que eu sou doente, irmão. Eu adultero todo dia. Doença? Não, senhor. Você está no estado pecaminoso. Isso é uma prática pecaminosa. Então, eles não concordam de usar o termo homossexualismo, porque a literatura colocou o homossexualismo como enfermidade. Claro, a gente pode até questionar isso, né, irmão? Porque existem outros ismos e não é enfermidade. Por exemplo, nacionalismo. Nacionalismo, você fala que a pessoa é nacionalista. Patriotismo. Então, tudo bem, mas já que eu não preciso criar problema, não gosta do termo, vamos usar o que eles gostam, é homossexualidade ou homoafetividade. Tudo bem. Na Bíblia, chama essa prática de uma prática pecaminosa. Então, para nós, a igreja não aceita a prática da homoafetividade ou homossexualidade. Não aceita, porque a Bíblia classificou como pecaminosa. Não as pessoas que fazem essa prática, elas são objeto do amor de Deus. Por isso que eu tenho que respeitá-las. Eu respeito, irmão, assim como eu respeito outras pessoas. Um homem que é infiel ao seu cônjuge. Eu não vou chegar para ele, pecador. Não, irmão.
Bom dia, fica lá. Se ele vir falar, não, você está numa prática equivocada, você precisa ser liberto disso. Para nós, cristãos, a prática da homossexualidade ou homoafetividade é uma prática pecaminosa, à luz da Bíblia. Mas isso não me dá o direito de tratar mal as pessoas que optaram por essa prática. São seres humanos, tem que ser respeitado, tem direitos. Irmão, o Estado não está nem aí se você é adúltero, se você é infiel, não está nem aí se você for isso é um problema seu. Então, o Estado é neutro e secular. Agora, estou falando de igreja, nós como igreja. A igreja não aceita algumas práticas, algumas opções sexuais que o mundo aceita. Isso nós chamamos de um espírito do mundo. Agora, não te dá o direito de tratar mal ninguém, hein? Cuidado, porque eu já vi irmão zombando e debochando de pessoas que optaram por essa prática sexual. Isso é errado. Você não pode debochar de ninguém. De ninguém. Os irmãos estão entendendo? É errado. É inadequado. Essas pessoas, não só essas, todas as pessoas que ainda não tiveram encontro com o Senhor Jesus, precisam do amor de Deus. Precisam receber o Senhor Jesus no coração para ser liberto de qualquer prática que a Bíblia condena como pecaminosa. Então, cuidado, porque a ideologia de gênero parte de um princípio que ninguém nasce homem e ninguém nasce mulher. Que os sexos, mesmo sendo biológicos, que os sexos se definem por um contexto cultural. Isso é um engano. Não tem a ver, irmão. Isso aí é um absurdo. Esse conceito ignora as características físicas, biológicas do indivíduo, alegando que o ser humano nasce sexualmente neutro. Não nasce, irmão. Isso não existe. Vai crescendo, você já vai vendo as definições. Irmão, mas eu tenho um caso. Sim, é exceção, eu não estou discutindo isso. Tá? Estou falando da regra geral. Essas pessoas pegam exceção e querem transformar a exceção em regra. Isso não existe, irmão. Pode existir algum tipo de exceção, hermafroditismo, alguma coisa. Pode, mas é exceção. E aí vai ser tratado dentro daquela perspectiva de exceção. Essa concepção invalida, essa concepção de que todas nascem neutro, que não tem macho e nem fêmea, homem ou mulher, essa ideologia neutra é um ataque contra a palavra de Deus. É um ataque, uma rebelião contra Deus. Esse é o problema da ideologia de gênero. Por que nós combatemos severamente a ideologia de gênero? Porque é um ataque, é uma rebelião contra a palavra de um Deus santo. Essa é a questão. Então, não dá para acolher isso. Eu respeito as pessoas que defendem a ideologia. É o direito que ela tem. Ela não crê em Deus, irmão. Vou fazer o quê? A fé não é de todos. Então, tem um monte de professores, meus amigos, inclusive, que defendem a ideologia de gênero. Respeito, fica lá. Mas eu sei que essa ideologia é uma rebelião contra o Criador. Contra Deus. É isso que tem que ficar claro, irmão. Tá? Então, eles são contra a ideia binária do homem e da mulher. Ensina que a identidade de gênero, a orientação sexual, independe da anatomia do corpo humano. Isso não é verdade. Tá? Isso que nós não aceitamos. Assim, eles não aceitam que os órgãos do sistema reprodutor humano sirvam de parâmetro para a sexualidade. E aí é o que você está assistindo hoje em algumas escolas. É pai que assusta quando chega em casa, o filho está com uma bonequinha. Fala, por que você está com essa boneca? Fala, a professora mandou eu ficar com essa boneca, brincar de boneca. Por quê? Porque não existe brinquedo de menino, não existe na cabeça de quem é da ideologia de gênero. Mas para quem conhece a palavra de Deus, nós cristãos, claro que existe brinquedo de mulher e brinquedo de homem. Está vendo a diferença? Não tem mais azul nem cor-de-rosa. Não tem para você que não crê. Mas eu que creio na Bíblia, tem sim. Qual é o problema eu acreditar que o azul é uma cor mais acessível para homem e o cor-de-rosa para mulher? Qual é o problema? Qual é o crime que eu cometo? Mas eles estão querendo te criminalizar, dizendo que você é obtuso, quadrado, fundamentalista, fanático, só porque você acha que o azul... mas que democracia é essa, irmão? Pelo amor de Deus! Que nem respeita mais o direito que eu tenho de achar que o azul é para homem e que o cor-de-rosa é para mulher. Eu não posso mais falar isso. Que sociedade é essa? Quer dizer, eles podem falar uma coisa e eu não posso? Só que eles não creem nem em Deus. E o Deus dele é o Deus desse século. Agora, eu creio no Deus santo e da Bíblia. E eu quero ser regido pelos parâmetros. Eu tenho o direito, democraticamente, de ser regido pela poderosa palavra de Deus.
Só que eles também têm o direito de ser regido pelo espírito do mundo. E tudo bem, esse é o nosso diálogo. Eles não precisam me chamar de fundamentalista, quadrado, obtuso, só porque eu quero ser guiado pela Bíblia. Só que eu também não posso chamá-los de uma série de nomes depreciativos, porque resolveram seguir o presente século. Estão entendendo? A ideia da democracia permeia aí. Muito bem, então nós temos essa nossa percepção que a palavra de Deus nos norteia. Eles não. A consequência da ideologia de gênero é completamente antinatural, segundo a Bíblia, e Romanos apresenta esse quadro. Há 2000 anos atrás, Paulo, escrevendo aos Romanos, fala que pelo fato do homem não crer mais no projeto de Deus, Deus os abandonou às suas próprias concupiscências. Discorre, então, tudo isso da crise do comportamento do homem. Uma criança que é bombardeada por essa ideologia fica meio em dúvida. Daqui a pouco já não sabe mais o que é mesmo. Mas não é, ela foi estimulada a isso. Tá? Porque é o tal negócio, irmão. O estímulo é uma coisa poderosa. Fica estimulando, a pessoa é a turma lá do cinema. Por que todo mundo quer pegar pipoca? É estimulado. Vai começar o filme e só fala de pipoca. Você fica com isso com a pipoca na cabeça. Se você não comer pipoca, você passa até nessa. O filme fica até feio. É tanta sugestão da pipoca que você tem que comprar pipoca. E tem gente que termina o filme e vai comprar pipoca. Ficou tanto negócio na cabeça da pipoca que são sugestões. Isso tem em todos os lugares. Então eles ficam sugestionando que você não é homem, que você não sei o que lá, que você tal. Aí a pessoa fica meio em dúvida. Aí vai no psicólogo, olha, aí, não, você tem que fazer o que você quer. Tal. Aí vai estimular todo tipo de práticas pecaminosas. Aí o coitado cai, fica escravo disso, porque práticas sexuais também viciam, pornografia vicia, e a pessoa vira um viciado, escravizado, e pensa que agora ele se encontrou, eu dele. Virou escravo de uma opção sexual, não tem nada de que, nem é aquilo, e vive uma vida difícil. Por isso que muitas pessoas depois acabam caindo em drogas, em outras situações muito tristes. Precisa voltar para Cristo, né? Responsabilidade negligenciada. Em virtude da relativização da masculinidade, o modelo bíblico vem sendo abandonado. Irmãos, eu tenho consciência que muitos professores colocam brinquedos, bonecas para os meninos, com o objetivo, pelo menos é isso que ele tem em mente, que o homem trate melhor a mulher. Mas isso é o famoso problema. Não tem outro método para a gente ensinar os meninos a tratar melhor as mulheres? Precisa dar bonequinha para ele? Então, esse discursinho eu já conheço. Fique atento, hein? Que as escolinhas municipais estão fazendo isso. Tá? E você tem que tomar atitude porque você é o pai e você é o responsável. E pedagogicamente você pode intervir sim, você pode ir lá. Ou então tire seu filho daquela escola. Ué. Se não tem outro jeito, eu vou fazer o quê? Mas fala com a diretora. Tá? Fala, vai lá e fala, olha, eu não concordo, eu sou cristão, não vai dar boneca para o meu filho. Dá caminhãozinho para ele. Tá? Fala na lata, irmão. E o pior de tudo é uma professora maluca que pediu para os meninos vestirem roupa de mulher para vir para a sala de aula e as meninas vestirem roupa de homem, aqui em Campinas. Tá? Só para você ter uma ideia como que está o negócio. Porque esse negócio de ideologia de gênero não está no campo das ideias, eles querem colocar na prática. E esse é o problema. Aí você reage e você é culpado. Eu que sou ignorante, irmão, isso que é o problema. Tá? Então nós temos que reagir sim. A identidade masculina, que deveria estar associada à virilidade, à capacidade de prover, proteger, trabalhar, cuidar, é substituída por pessoas fracas, vacilantes, que não conseguem mais proteger nem a sua própria casa. E aí vem os conflitos no lar. Crise de liderança, claro, uma pessoa que é influenciada por essa ideologia, daqui a pouco não tem nem líderes mais, né? Você não tem mais líder, porque a maior parte das pessoas não tem mais essa capacidade de liderar. E para fechar, Boaz é o símbolo bíblico da masculinidade. Por quê? Porque ele é generoso, e o verdadeiro homem é acolhedor e generoso. Que mais? Ele é responsável, ele assume responsabilidade. Então o homem, a masculinidade da Bíblia, é o homem que assume responsabilidade. Então para nós,
fecharmos, vamos nas considerações finais. Deus criou o ser humano, então, 2 gêneros: o sexo masculino e o sexo feminino. Isso é o que a Bíblia diz. Aí os demais, é invenção do presente século, invencionice do mundo. Então, a diferenciação do sexo é um princípio determinado pela criação divina. Irmão, a nossa fé, irmão, independe da aprovação do mundo. Tá? Não fique preocupado, ai meu Deus, o que o mundo vai dizer? O mundo já é maligno, irmão. Eu não estou nem aí com o que o mundo vai dizer. Ou você pertence a Cristo ou não. Então não fique preocupado com o mundo, porque você não é do mundo. Você está nesse mundo, mas você vai ser arrebatado. Então não fique querendo agradar o mundo. O mundo, você não vai agradar o mundo. A Bíblia é clara, irmão. Não ameis o mundo, nem no que no mundo há. Porque quem ama o mundo e as concupiscências que nele há, não é de Deus. O amor do Pai não está nele. Tá? Então não se iluda. Nós não vamos agradar o mundo. Nesse sentido, a masculinidade é um conjunto de atributos e funções inerentes aos homens. Já a desmasculinização decorre da inversão de papéis. Isso é muito triste. A masculinidade bíblica, então, exige o quê? É aqui que eu quero fechar. Domínio próprio, sacrifício, firmeza de caráter no encargo de suas. Isso é o líder. É a masculinidade da Bíblia. A masculinidade da Bíblia, o homem dá vida pelo seu cônjuge, porque Jesus fez isso pela igreja. Essa turma, bombadinho, não tenho nada contra quem faz exercício físico, hein? Aí o camarada fica bombadinho, corta aqui a camisetinha, peitinho de isopor. Quem manda aqui sou eu. Isso é do mundo. Você não precisa nada disso para ter autocontrole, amar o seu cônjuge, cuidar da sua família. Agora eu não quero te desestimular. Se você conseguir fazer um exercíciozinho, bombadinho, bonitinho, né? Quadradinho, tá bom. A mulherada gosta, né? Acho, né? Então é o seguinte, irmãozinho. A masculinidade da Bíblia é responsabilidade, é espiritualidade, é sacerdócio, é santidade, é caráter. Isso é masculinidade da Bíblia. Agora, o que o mundo faz é outra coisa. A masculinidade do mundo pinça versículos da Bíblia porque é claro, quem quer acreditar em uma masculinidade se não tivesse um viés religioso? Ninguém. Então vai lá pinçar, pega uns versiculinhos da Bíblia para provar que o homem é superior. Bobagem. Homem na Bíblia não é superior. O homem na Bíblia é sacerdote, ele tem funções específicas. Porque diante de Deus, homem e mulher estão no mesmo patamar, graças a Deus, pela infinita misericórdia de Deus. Olha a lição 7, agora inverteu. Irmãozinho, traz a irmãzinha para a próxima aula. Agora inverteu, olha lá. Ó. A desconstrução da feminidade bíblica. Então, próxima aula, traz a irmãzinha, estimula a servinha de Deus a vir estudar a lição de número 7, 13 de agosto. Que vocês tenham uma semana abençoadíssima. Fiquem todos na paz do Senhor. Amém.